Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo programático da nossa disciplina. A gente vai falar um pouquinho sobre risco biológico e controle de infecções. Sejam essas infecções desenvolvidas no ambiente hospitalar ou em qualquer ambiente de assistência à saúde. O conteúdo que contempla risco biológico foi trabalhado primeiramente naquela aula de níveis de biossegurança, que a gente teve nas últimas aulas, onde nós entendemos que há micro-organismos de nível 1, de nível 2, nível 3 e nível 4, e por isso a gente precisa de uma estrutura e um aporte diferenciado em cada tipo de laboratórios. E agora a gente complementa esse assunto de risco biológicos com essa aula de controle de infecções hospitalares, que é o foco da disciplina de vocês, certo? Então, vamos começar. E o que é essa infecção hospitalar? Ou infecção relacionada a serviços de assistência à saúde? É aquela adquirida após a admissão do paciente, ou seja, após o paciente dar entrada naquele ambiente de assistência, que se manifesta durante a internação ou após a alta e que pode ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. Ou seja, é aquela infecção que se desenvolve porque o paciente está dentro do ambiente de saúde. O paciente adentra no ambiente de assistência com uma enfermidade e acaba desenvolvendo nesse ambiente de assistência outra que não está relacionada com essa primeira, decorrente de diversos fatores. Atualmente, a Anvisa tem sugerido a substituição do termo infecção hospitalar por infecção relacionada à assistência à saúde. Por quê, pessoal? Porque não somente nós temos esses eventos no ambiente hospitalar. A gente também pode desenvolver infecções numa UBS, num ambulatório, ou seja, em outros ambientes que não só o hospital. Então, o mais correto hoje é a gente falar em termos de relação à assistência à saúde, né? Que são vários ambientes que não são somente os hospitais. Então, para que a gente entenda a infecção hospitalar ou infecção de ambientes relacionados à assistência à saúde, a gente tem que entender dois pontos principais. Existem condições próprias do paciente que tem dificuldade em conviver com as bactérias que ele coloniza a pele e coloniza a mucosa, ou seja, nós já trazemos como microbiota residente uma série de micro-organismos, e esses micro-organismos são oportunistas, alguns deles, e podem potencialmente se desenvolver mais do que o que a gente consegue controlar em termos de sistema imunológico e em termos de microbiota residente. Então, a própria microbiota do paciente pode se tornar, vamos dizer assim, oportunista e causar uma doença nesse paciente, e nem sempre é possível afirmar que foi o hospital ou a sua equipe que cometeu um erro na assistência prestada ao paciente. Então, há uma linha tênue entre aquilo que já aconteceria, porque existem micro-organismos dentro do paciente, então, como ele está doente, ele está tomando medicação, ele tem uma baixa no sistema imune, né, fica imunossuprimido, então, pode ser que essa enfermidade que ele desenvolveu pudesse se desenvolver até mesmo quando ele estivesse em casa. Por quê? Porque ele já tem micro-organismos que são residentes, mas existem também os fatores relacionados com as pessoas que trabalham no serviço de saúde. Então, é preciso muito estudo para que a gente identifique até que ponto é culpa do sistema de saúde ou aquela enfermidade já se desenvolveria no organismo daquele paciente, com ou sem ele ter dado entrada naquele ambiente de assistência, certo? É por isso que essa disciplina existe, para que a gente entenda, para que a gente discuta e para que a gente procure por meios de prevenção ao desenvolvimento dessas doenças. Existem alguns fatores, pessoal, que podem proporcionar ou propiciar o desenvolvimento dessas infecções. São fatores intrínsecos ou extrínsecos? Como assim, professora? Vamos entender melhor. Os fatores intrínsecos são aqueles fatores que estão relacionados ao paciente, às características daquele paciente. Então, é um paciente que está em unidade de tratamento intensivo, de terapia intensiva, é aquele paciente que está imunossuprimido, é um paciente que é idoso, é um paciente que está relacionado com alguma doença maligna, como câncer, é aquele paciente que tem uma imunodeficiência adquirida como HIV, ou um recém-nascido, principalmente
os prematuros. Então, a gente tem esse grupo de risco chamado, que são pessoas que são mais suscetíveis a desenvolver esse tipo de infecção dentro do ambiente de assistência à saúde. Porém, da mesma forma, a gente tem condutas, né, das pessoas que trabalham nesses lugares que podem facilitar o aparecimento dessas enfermidades, que são os fatores extrínsecos ao paciente. Existem fatores que vêm com a demanda do paciente que tem doenças de base, por exemplo, diabetes, hipertensão, mas existem aqueles fatores que fogem à condição do paciente, que estão relacionadas às más condutas no processo assistencial. Vamos citar algumas, né? Falhas no processo de esterilização. A gente tem no hospital a central de material de esterilização. Geralmente são os enfermeiros que cuidam disso. Então, qualquer falha nesse processo é importante, porque como é que eu vou fazer uma cirurgia com material que não está esterilizado corretamente? Como é que eu vou fazer qualquer procedimento invasivo se aquele material eu não tenho segurança da esterilidade ou da sanidade daquele material? Falhas no preparo de medicações parenterais. Então, no momento do preparo da medicação, houve a contaminação. E aí o paciente vai receber tudo aquilo de uma forma muito mais intensa, de forma mais invasiva. Falhas na execução de procedimentos invasivos, você não faz corretamente a higienização daquele local, você não utiliza materiais estéreis, e aí você acaba contaminando o paciente. Falha na técnica de lavagem de mãos, que é um dos hábitos mais simples e mais eficientes para se evitar a contaminação em ambientes de saúde fora dele. Hoje nós estamos trabalhando na perspectiva de uma pandemia mundial, né, que é o coronavírus, essa Covid-19, que advém de um vírus que foi desenvolvido, descoberto, né, vamos dizer assim, em 2019, então ele se desenvolveu, ele mutou, e aí hoje nós estamos na perspectiva de tentar eliminar os casos que ainda podem acontecer, fazendo o isolamento social e a higienização correta das mãos. Então, higienizar as mãos, gente, de fato, é um processo muito eficiente quando a gente quer impedir que infecções aconteçam. Então, é muito importante que a gente higienize as mãos com frequência e corretamente. No ambiente hospitalar ou no ambiente de assistência à saúde, isso é mandatório. Vocês, quando forem trabalhar em campo, vocês precisam lavar as mãos corretamente e com frequência. Falhas na organização do trabalho, um lugar que não tem organização, onde você não sabe onde é que está nada, onde você não sabe quem é que vai trocar com você daqui a pouco no plantão. Então, isso propicia uma série de fatores que podem gerar acidentes diversos, não só relacionados à infecção, como também, de fato, a acidentes com agentes biológicos, né? Falha na postura profissional, porque não tem nada pior do que você ter um profissional que ele não tem ética, que ele não tem respeito e que ele não sabe vamos dizer, se portar no ambiente de assistência, né, que fica de brincadeira, que fica, não leva a sério o ambiente, que não utiliza os EPIs corretamente, que não tem uma postura profissional de fato. Então, isso tudo influencia a você ter ou não a diminuição desses processos de adoecimento dentro do ambiente hospitalar ou de assistência à saúde. E falhas na estrutura física do local do trabalho. Então, quando você tem um local de trabalho onde você não consegue se locomover, onde você não consegue descartar o material corretamente, onde você não consegue guardar os insumos, então, tudo isso vai fazer com que haja um maior risco de desenvolvimento de vários tipos de, vamos dizer assim, de perigos, né, associados a isso, como o risco ergonômico, o risco físico, acidental, e o risco biológico está dentre um deles. Então, essa imagem é uma imagem muito bacana que mostra como as mãos contaminadas podem transportar os micro-organismos para diversos lugares e pessoas se contaminarem através dessas superfícies contaminadas. Ó. Veja só, esse médico ou esse profissional da saúde, seja lá quem ele for, está anotando alguns dados na prancheta. A partir do momento que ele, sem luva,
toca no paciente, se contamina de alguma forma e começa a fazer essas anotações com esses materiais, ele está contaminando a caneta, que ele pode levar à boca, que ele pode emprestar para alguém, a própria prancheta, que ele com certeza vai deixar em algum lugar, né, que está fazendo a evolução do paciente, ou vai deixar essa prancheta para levar para a própria CCIH, alguma coisa assim. O avental, ou o jaleco, que vai ficar contaminado, e o estetoscópio que ele vai utilizar, fora outros tipos de equipamentos e de objetos que ele vai entrar em contato. Todos esses objetos são considerados fômites. E o que são fômites? São objetos, materiais, que podem carregar micro-organismos patógenos de um lugar para outro. Então, sapatos são fômites, as nossas roupas são fômites, essa caneta. Então, todos esses objetos que a gente entra em contato, que o micro-organismo, dependendo da capacidade de sobrevivência dele, pode se instalar e sobreviver naquela superfície inanimada, é considerado um fômite, certo? Então, é importante lembrar disso. Então, quais são as fases de transmissão desses micro-organismos pelas mãos? Como a gente viu agora. Esse profissional da saúde pegou num paciente, né, tocou num paciente sem luvas, não fez a higienização correta, e aí sai desse cenário e vai trabalhar normalmente. O que é que vai acontecer? Primeiro, os micro-organismos presentes na pele desse paciente, na superfície próximas do paciente, vão ficar, né, vamos dizer assim, em contato com o próprio paciente. Primeiramente, vai haver esse contato do paciente com o profissional de saúde. Depois, esses micro-organismos, eles são transferidos para as mãos dos profissionais, ou seja, lá, né, quem for, a pessoa que está entrando em contato, pode até ser uma pessoa que veio fazer uma visita. Esses micro-organismos sobrevivem na mão por alguns minutos, e a falta da higienização das mãos ou a higienização das mãos de forma incorreta resulta em mãos contaminadas que pegam em outras coisas. Então, os micro-organismos que estão no paciente, eles acabam entrando em contato com a microbiota residente e passam, a partir do toque, para outros lugares, dependendo de onde essa pessoa que entrou em contato com o paciente vá, certo? Aqui, a gente tem 3 tipos, né, de, vamos dizer assim, nomenclaturas, que a gente precisa saber a diferença, para que a gente consiga trabalhar na perspectiva de entender como funciona uma comissão de controle de infecções hospitalares, que a gente vai falar mais um pouquinho na frente. Contaminação, colonização e infecção. O que é contaminação? É diferente de colonização e infecção? Não sei. Contaminação é a transferência de micro-organismos, sejam eles patogênicos ou não. Lembrando que os micro-organismos, em geral, são considerados todos potencialmente patogênicos, de um local material para outro, direta ou indiretamente. A flora transitória das mãos é um exemplo. O que é a flora transitória das mãos? Existe a residente, que é formada por micro-organismos que sempre vão estar na nossa mão, na nossa pele, como Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. São micro-organismos que estão lá, certo? Mas a gente tem micro-organismos que nem sempre estão nas nossas mãos, que não é comum que estejam. Por exemplo, um vírus, coronavírus. A partir do momento em que a gente pega nesse organismo, nesse micro-organismo, ele fica como um micro-organismo que está participando da flora transitória da minha mão. Daqui a pouco eu vou pegar em outro canto e ele vai se dissipar e ele não vai mais fazer parte daquele ambiente. Então, estar contaminado não quer dizer que você está automaticamente doente, nem tampouco que esse micro-organismo consegue sobreviver ali na sua mão. Alguns micro-organismos não conseguem por causa do ressecamento da mão, porque você pegou em poeira, enfim, porque você lavou as mãos. Então, você se contaminou, mas isso não quer dizer que você já vai desenvolver a doença de imediato. Quando é que a gente tem a colonização? É quando a gente tem o crescimento e multiplicação desses micro-organismos nas superfícies epiteliais do hospedeiro. Ou seja, quando esse micro-organismo consegue, de alguma forma, crescer, se multiplicar no hospedeiro, que somos nós. Então, uma bactéria entra em contato comigo, de alguma forma, como exemplo tem aqui enterobactérias, e esses micro-organismos crescem lá.
e ficam colonizando aquele ambiente. Isso quer dizer que eu já vou estar automaticamente doente? Não. Por quê? Porque não há uma reação, uma expressiva reação imunológica contra esses micro-organismos. Por quê? Eles já não fazem parte vamos dizer assim, do repertório imunogênico do nosso corpo. Nós não consideramos aquele micro-organismo como um micro-organismo letal, nocivo, que a gente precisa de uma resposta imunológica forte, certo? Claro, há uma resposta imunológica mínima, esses micro-organismos também estão controlados minimamente, eles não estão crescendo de uma forma absurda, nem produzindo toxinas demais, nem produzindo, enfim, outros tipos de fatores de virulência, eles estão lá convivendo na boa, e nós, assim como eles, estamos vivendo na presença e está todo mundo certo. Eles só estão colonizando nosso corpo e nós não estamos doentes. Porém, quando nós passamos para a perspectiva de infecção, a gente percebe que há danos decorrentes de uma invasão, multiplicação e ação de produtos tóxicos desses micro-organismos. Ou seja, o nosso sistema imune ele é ativado de uma forma vamos dizer assim, significante de que aquele micro-organismo que estava simplesmente habitando aquele ambiente começa a não ser mais tão legal como ele era. Por exemplo, nós temos Candida albicans na nossa flora genitourinária. E isso é um fato, certo? Isso nunca vai mudar, provavelmente. Por quê? Porque ela faz parte da nossa flora, assim como os lactobacilos fazem parte da flora genitourinária. Então, quando a gente tem uma baixa de imunidade, quando a gente tem a presença de fatores como estresse, diabetes ou outros tipos de fatores, esses micro-organismos começam a se proliferar de uma forma mais acentuada. Os lactobacilos não conseguem, por competição, fazer com que a população desses micro-organismos se torne diminuída. Dessa forma, a gente começa a desenvolver uma infecção que se chama candidíase. Essa candidíase acomete muitas mulheres e homens também um pouco menos, e pode se proliferar esse micro-organismo em regiões úmidas do nosso corpo. E de uma forma mais grave, pode evoluir para uma candidemia, uma infecção sistêmica por Cândida. Então, a gente passa de um cenário de colonização para um cenário de infecção. Então, quando a gente fala de infecção hospitalar, a gente está dizendo que há uma resposta imunológica e há, provavelmente, desenvolvimento de uma doença. Então, no ambiente hospitalar, a gente vai ter áreas contaminadas, a gente vai ter pessoas que são colonizadas por micro-organismos, mas isso é diferente da infecção. Então, a gente não consegue esterilidade de 100% de um ambiente de saúde. E nunca vai conseguir, mas a gente tem que diminuir a infecção, que é onde o paciente fica doente de fato e fica comprometido, certo? E quando é culpa da gente? Como é que a gente classifica os profissionais que erram, que não usam luva, que não lavam a mão, que não usam máscara, que não sabe usar um EPI? Então, existe aquele profissional que faz isso de forma consciente, com convicção. Né? Ele sabe que está fazendo errado, mas vai fazer errado de qualquer forma. Isso vai acontecer com vocês, pessoal, e vai acontecer com pessoas próximas a vocês, certo? Então, é por isso que essa disciplina existe, para que a gente tenha consciência do que é certo e do que é errado, e a gente não faça. Então, a partir de hoje, como vocês já estão apropriados das formas que são corretas de se fazer determinadas coisas, de tomar condutas, então vocês estão errando de forma consciente. Vocês podem errar de forma negligente, sabe o que fazer, mas deixa de fazer porque você não quer fazer, porque, enfim, você não está com vontade, está com preguiça. E imprudente, que faz, porém, sem os devidos cuidados. Ou seja, que você realiza uma atividade que você deveria estar fazendo com cuidado e que você não faz porque você é imprudente. Por exemplo, se você vai usar um autoclave e você deixa aquela autoclave lá funcionando e vai fazer outras coisas, isso é imprudência, né? Você está fazendo o processo de esterilização, que é importantíssimo, mas você não está fazendo da forma correta. Por quê? Porque aquele equipamento, ele pode, a qualquer hora, aumentar a pressão de uma forma absurda, explodir e explodir o prédio, né? Então, é uma forma também de a gente errar e de a gente se policiar em termos de se a gente está fazendo de forma consciente aquele erro, de forma negligente e de forma imprudente. É importante saber,
Agora vamos entender um pouquinho o que é essas CCIRAs ou CCIH, tá? Vocês vão encontrar mais material, se vocês forem estudar, na perspectiva de CCIH. Por quê? A gente tem o controle de infecções hospitalares e precisamos de uma comissão para controlar isso. Então, é a Comissão de Controle de Infecções Hospitalares, é a CCIH. E a CCIRAs é essa nova roupagem, certo? Então, a gente tem o controle de infecção relacionado à assistência à saúde. Então, a gente tem uma comissão formada por pessoas extremamente capacitadas que planejam ações e vão, vamos dizer assim, observar no ambiente de saúde se essas ações de prevenção a infecções elas estão sendo feitas, né? Quem são essas pessoas? Quem são os membros de uma CCIH ou de uma CCIRAS? Existem membros consultores, geralmente, e membros executores. Os membros consultores são aqueles que representam o serviço, né? Representam o serviço médico, que pode ser um médico, de enfermagem, da farmácia, do laboratório, que provavelmente vão ser vocês, né, um biomédico, e da administração. Então, essas pessoas, elas precisam juntas pensar de forma que, como é que eu vou diminuir as infecções nesse hospital com as condições que eu tenho, trabalhando com os recursos humanos que eu tenho, né, e com os recursos financeiros e materiais também. Então, imaginem vocês como é participar de uma CCIH ou de uma CCIRAS do Hospital Regional Tarcísio Maia. Difícil, né? É complicado, porque a gente sabe todas as fragilidades do SUS, do serviço público. Por mais que o SUS seja hoje a nossa salvação, o SUS está muito sucateado por causa dos nossos políticos. Então, como trabalhar numa perspectiva de segurança dentro de um ambiente como esse? Então, essas pessoas, esses consultores, eles vão pensar, eles vão planejar. E existem aqueles membros que são membros executores, que eles vão passar pelos leitos, que eles vão observar se aquilo está sendo feito corretamente. Então, geralmente são duas pessoas, dois técnicos de ensino de nível superior, na verdade, e que sejam preferencialmente pessoas da área da enfermagem que estão ali mais próximos a esses leitos, a esses pacientes, mas podem ser outros profissionais também, certo? Que vão botar a mão na massa de fato para olhar se as coisas estão sendo feitas da forma correta. Como é que se faz esse plano de redução de infecções hospitalares? Primeira coisa que se deve fazer é diagnosticar quais são as fragilidades e os riscos inerentes ao processo de infecção hospitalar. O que é que tem relacionado a esses lugares que fazem com que haja maior risco de contaminação, de infecção, principalmente? Vai ser observadas as normas e rotinas técnicas e operacionais e vão ser estipuladas, vamos dizer assim, técnicas básicas para que essas infecções não aconteçam mais. Depois, a implantação e adequação de POPs. Se for observado que os procedimentos operacionais padrão não estão sendo feitos da forma correta, levando em consideração medidas sanitárias importantes, isso tem que ser refeito e tem que ser implementado. E se não existe POP para aquele procedimento, e aquele procedimento esteja relacionado com infecções hospitalares, esse POP tem que ser desenvolvido. Então, é feito o programa de controle de infecção e estipulado um plano de ação. Esse plano de ação tem que ser estipulado e ele tem que ser acompanhado. Não adianta você fazer um plano de ação e você não acompanhar o que está sendo feito e o que não está sendo feito, né? Depois, discute-se os casos relacionados a esse plano de ação e aí acompanha-se os indicadores da infecção para ver se houve de fato uma diminuição frente ao plano de ação ou se continua da mesma forma, se aumentou, né? É feita uma nova auditoria e construído um relatório final. Então, todo ano tem um relatório da CCIH, da CCIRAS, mostrando o que foi feito, quantas infecções relacionadas à assistência à saúde, quantos óbitos, quais foram os micro-organismos, eles eram resistentes a quê? Enfim, tem tudo isso e vocês podem trabalhar nessa perspectiva. Vocês, enquanto biomédicos, podem trabalhar na construção desse relatório e podem trabalhar junto à CCIH.
Esses agentes biológicos que a gente fala tanto, professora, são só micro-organismos? Não. A gente trabalha na perspectiva dos micro-organismos porque, de uma forma esmagadora, são os micro-organismos que estão relacionados com a maioria dos riscos biológicos, mas a gente tem outras moléculas e a gente tem outros componentes que podem estar associados a processos inflamatórios, a processos de hipersensibilidade, que são as alergias. Então, nós temos os alérgenos de origem biológica, nós temos toxinas de origem biológica, que são derivados do metabolismo microbiano. Então, às vezes, o paciente ele não fica somente exposto ao micro-organismo em si, como também a produtos do metabolismo microbiano. E isso pode ser bastante ruim para ele da mesma forma. Então, é importante lembrar que o risco biológico, os agentes de risco biológico, não são só micro-organismos, como também alérgenos, toxinas e outros derivados do crescimento e da reprodução, do metabolismo em geral desses micro-organismos, né? Como é que se é dada a transmissibilidade desses agentes de risco biológico? A gente tem a deposição sobre a pele, seguida de propagação localizada, ou seja, a gente toca no paciente, a gente toca em alguma coisa contaminada e a gente tem, vamos dizer assim, a propagação desse micro-organismo. A introdução no organismo com auxílio de objetos e instrumentos, ou seja, quando a gente tem, por exemplo, um objeto pérfuro-cortante contaminado, que acaba adentrando ao paciente e aí ele fica contaminado de alguma forma, entra na corrente sanguínea, né? Ou a gente tem uma sonda que precisa passar nesse paciente, e aí esse paciente se contamina por causa dessa sonda que estava contaminada ou porque não houve a higienização correta da pele do paciente antes de fazer, enfim, a entrada dessa sonda no paciente. Ou a gente vai fazer uma coleta desse sangue e aí a gente submete o paciente a uma exposição com nossos fluidos, ou a gente se contamina com os fluidos desse paciente, ou a gente se machuca tentando recapear a agulha, que a gente sabe que não pode. Então, enfim, quando a gente tem objetos e instrumentos que fazem com que facilite a penetração desse micro-organismo no nosso sistema. E introdução em tecido muscular no sangue por picada de insetos ou mordeduras de animais. A gente sabe que não podemos ter dentro de um ambiente de assistência à saúde animais, insetos, aracnídeos. Então, todos esses organismos, eles podem trazer para dentro do ambiente de assistência à saúde perigos relacionados a esses patógenos. Então, a gente corre um risco muito grande. Então, deve haver um controle muito severo de roedores, de artrópodes, né, que aí entram aranhas, barata, abelha, tudo isso, para que esses ambientes sejam desprovidos desses animais, porque eles não trazem nenhum benefício, muito pelo contrário, né? Claro que existem os casos de terapêutica, de cuidados paliativos, que envolvem animais, mas isso é outra história, que eu estou falando de um ambiente em que é invadido por gato, por cachorro, por inseto, barata, por rato. E isso não pode ocorrer. Por quê? Porque esses animais, eles são vetores de uma série de doenças. Moscas, né? A gente tem aí as larvas das moscas que podem causar miases, que são quadros muito difíceis e delicados, então isso não deve acontecer. E temos aqui alguns meios de transmissibilidade. Vejam só, através das mãos, a gente tem uma possibilidade de contaminação muito grande, né? Quando a gente toca em alimentos que são contaminados, através da boca, do nariz, do toque em feridas, quando a gente vai utilizar o sanitário, quando a gente vai utilizar algum vestuário ou algum tecido, um utensílio que esteja contaminado, né? A partir de gotículas de saliva, de perdigotos, de espirro, ao tossir. Então, a gente tem a contaminação através dos animais, né? Como a gente falou. Então, a gente tem várias formas de transmitir a contaminação para as outras pessoas, através dos alimentos ou na ausência desses alimentos, como a gente viu aqui, outras formas. Então,
as mãos, que são os nossos instrumentos de trabalho e de manipulação, elas devem ser muito bem cuidadas e muito bem higienizadas, porque é através desse toque que a gente pode decidir, de fato, o destino de alguém em termos de infecção. Então, eu tenho que ter muito cuidado comigo, que vou sair daquele serviço, vou chegar em casa, vou abraçar meus familiares, meus entes queridos, e tenho que ter muito cuidado com aquelas pessoas que estão ali. Porque do mesmo jeito que eu tenho cuidado com as pessoas que eu amo, aquelas pessoas que estão ali recebendo aquele tratamento, elas são amadas por alguém. É o filho de alguém, é a mãe de alguém, então merece todo o nosso respeito e cuidado, né? Cuidado com as unhas grandes. É muito importante que a gente cuide do tamanho das unhas. Por quê? Porque os micro-organismos, eles se depositam embaixo dessas unhas. Então, tanto a gente pode desenvolver uma infecção relacionada ao ambiente que a gente trabalha, quanto a gente pode passar essa infecção para outras pessoas, porque a gente está com unha postiça, a gente está com unha gigante, a gente gosta de roer a unha, a gente gosta de coçar várias partes do nosso corpo com essa unhazinha grande, então não devemos utilizar a unha grande em ambiente de assistência à saúde. Ambiente hospitalar, UBS ou qualquer outro tipo de serviço, a gente tem que se despir totalmente da nossa vaidade. Não pode utilizar adorno, não pode utilizar unha grande, não pode utilizar maquiagem, o cabelo não pode ficar caindo no rosto. Então, é um ambiente realmente de trabalho muito sério, certo? Isso tem que ser levado em consideração. Aqui é só um panorama de como pode acontecer, né, momentos de infecção. Aqui a gente tem um paciente que está colonizado, esse primeiro pacientezinho aqui, ó, posso finalizar aqui para vocês, esse primeiro paciente. E esse paciente, de alguma forma, está recebendo tratamento, né, mas está contaminado. Ocorre alguma contaminação, seja através dos equipamentos que são utilizados junto com esse paciente, seja através da equipe de saúde ou de visitantes, ou através de maçanetas ou de outros lugares que esse paciente possa utilizar, ou que as pessoas que estiverem em contato com ele podem utilizar também, certo? Então, essas mãos contaminadas, elas podem chegar até outro paciente que estava suscetível, mas que para aquela doença ele não tinha, vamos dizer assim, nenhuma manifestação clínica. Então, ocorre a passagem dessa infecção de um paciente que estava colonizado para um paciente que não estava, mas que estava suscetível, através de objetos, através de superfícies ou através do próprio profissional de saúde. Que é isso que a gente precisa minimizar ao máximo. Então, quais são as doenças relacionadas às ocupações, né? Para cada, vamos dizer assim, ocupação, a gente tem doenças relacionadas. Se você é petroleiro, se você é professor, se você é dentista, se você é enfermeiro, se você é médico, existem doenças que estão relacionadas a essas profissões. E aqui eu trouxe algumas para a gente ver. Vocês se encaixam mais no primeiro e no segundo caso, dentista, médico, enfermeiro, farmacêutico, biomédico. Então, geralmente estão muito expostos às hepatites B e C, HIV. Então, a gente tem o desenvolvimento de diversas doenças relacionadas principalmente a vírus e estão relacionadas também ao uso indevido do material perfurocortante, não somente antes do descarte, como também depois. Não somente antes da utilização, como também depois, que é no momento do descarte, certo? A gente tem os veterinários, as pessoas de limpeza urbana, que também trabalham na perspectiva de outros agentes de infecção que estão relacionados à brucelose, dermatofitoses, raiva, antrax, salmonelose, leptospirose. Então, a gente tem uma série de doenças relacionadas ao ambiente de assistência, a diversos ambientes, e os ambientes de assistência à saúde estão principalmente nessas três primeiras que vocês estão vendo aqui. E quais são os serviços de saúde que a gente pode estar listando aqui, já que a gente só fala nisso desde o começo da aula? Nós temos os centros de saúde e hospitais, que é as UBS, que são os principais, os que chega logo à nossa mente, mas a gente tem outros. Os próprios laboratórios que a gente utiliza aqui na faculdade, laboratório de microbiologia,
Eu sei que não presta nenhum serviço de saúde, mas é um ambiente extremamente contaminado. Então, a gente tem que cuidar. Laboratórios que são de hospitais ou de clínicas prestam serviço. Então, vocês vão estar inseridos nesse espaço. Necrotérios, que a gente nunca pensa, mas é um ambiente de assistência, de alguma forma, e pode estar relacionado com uma série de infecções. Os trabalhos de campo, de vigilância sanitária, de controle de vetores, pesquisas com animais, ambulatórios, farmácias de manipulação. Então, todos esses ambientes podem estar relacionados de alguma forma a algum tipo de infecção, né? E a gente tem que ter muito cuidado nesses ambientes. Então, como é que a gente faz a prevenção, né, do desenvolvimento dessas infecções? Existem inúmeras formas. Aqui eu trouxe algumas mais principais para que a gente comece a refletir. Primeiro, a imunização do próprio profissional contra tétano, difterias, hepatite B. Então, a gente tem uma imunização no Brasil gratuita, imunização ativa, artificial, que é através da vacinação. Equipamentos de proteção individual e coletivo sendo utilizados e utilizados da forma correta. Descarte de dejetos que são identificados como de dejetos de risco biológico, descarte correto, não a céu aberto. E isso a gente vai estudar nas próximas aulas. E precauções universais para quando a gente está lidando com agentes de transmissão sanguínea, que aqui a gente vai ver que precauções universais são essas. Primeiro, evitar o contato direto com esses fluidos ou secreções orgânicas. Óbvio. Como é que a gente evita esse contato direto? Utilizando, no mínimo, o nosso jaleco e as nossas luvas. Precisamos utilizar também máscara e gorro. E, de preferência, colocar o óculos de proteção. Então, isso a gente consegue se proteger desses fluidos e de secreções de uma forma mais, vamos dizer assim, completa. Então, luvas de procedimento invasivo, né? Não necessariamente, dependendo do que a gente vai fazer, a gente vai precisar utilizar aquela luva cirúrgica, né? Que é uma luva que é estéril, não necessariamente, mas é importante que tenha luva. Deve evitar o contato com a pele, mas se acontecer esse contato, lavar com sabão desgermante, sem escovação, não precisa ter aquela escovação, né? Porque é uma lavagem de mão simples, a que a gente vai fazer. Usar máscara, para não entrar em contato com o nariz e boca, levando em consideração que tem gente que usa máscara nos olhos, né? Mas não é nesse lugar que vocês têm que colocar, não. A máscara é na boca, cobrindo também o nariz. Tem gente que tem a barba grande, que bota só na boca e o nariz fica exposto. Não funciona, pessoal. A máscara precisa cobrir a boca e o nariz. Nesse sentido, corte a barba, certo? Usar óculos de proteção, principalmente se você utilizar lentes de contato, e o jaleco. É importante, certo? É o mínimo que vocês podem fazer quando vocês vão trabalhar com fluidos. Não trabalhem com fluidos sem esse checklistzinho aqui. Então, quando vocês já tiverem com alguma lesão na pele, cubra essa lesãozinha com um curativo, porque a luva pode rasgar no momento do procedimento, então vocês precisam estar atentos. Evitar picadas com agulhas e lesões, daquelas boas práticas que a gente já conversou nas aulas anteriores. Lavar sempre as mãos com água e sabão. E sempre que tocar no paciente, se vocês virem, se for derramado fluido corporal no chão, em catarro, sangue, sêmen, na bancada, na mesa, enfim, derramamento de material. Pode-se fazer a limpeza daquele material com papel toalha e depois utilizar hipoclorito de sódio a 1%, que é água sanitária, por 30 minutos para tentar neutralizar a maioria daqueles micro-organismos. Talvez o álcool 70 ele não seja tão eficiente, não tenha um amplo espectro, então ter sempre um hipocloritozinho a 1% ali próximo para poder utilizar. E manipular as roupas o mínimo possível, principalmente quando chegar em casa. Chegou em casa de um serviço de saúde, não leva essa roupa para dentro do quarto, não leva essa roupa
para perto das pessoas que você gosta. Se você puder, já troca de roupa no próprio serviço. Coloca essa roupa contaminada num saco à parte. Chegar em casa, já coloca no sabão, já coloca na água sanitária e depois lava ele sozinho, né? Esse pijaminha que a gente usa ou o jaleco, porque é importante que a gente não deixe com que essa roupa que a gente trabalha em contato direto com as outras pessoas e com o carro e com o banco do carro, enfim, porque a gente pode estar levando algum contaminante, certo? Da mesma forma que a gente pode trazer contaminantes. Então, lavou esse material, guarda também no saquinho higiênico para usar somente quando chegar no ambiente de assistência. Alguns dados alarmantes que eu trago para vocês. O primeiro, os ferimentos com agulhas de material perfuro-cortante, em geral, são considerados extremamente perigosos, porque são capazes de transmitir mais de 20 tipos de patógenos diferentes, sendo os mais graves aqueles que eu já falei para vocês. HIV, hepatite B e hepatite C. São os principais associados a acidentes. A classe que mais sofre acidentes no ambiente de trabalho hoje são os trabalhadores da área da saúde, que são vocês. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Outro dado importante está relacionado à taxa de abandono de tratamento dos profissionais. Ou seja, o profissional ele sofre um acidente dentro do ambiente de saúde. O SUS ele dá o tratamento, faz teste rápido e no meio do tratamento a pessoa, no tratamento profilático, por exemplo, a pessoa abandona. Profissional da saúde, né? Então, a partir do momento em que a gente se acostuma muito ao ambiente que a gente trabalha, a gente começa a não sentir medo, a não temer mais, isso não vai acontecer comigo. Então, houve um levantamento no Hospital Público de Ensino de São Paulo que há uma taxa de abandono de 45% em 326 acidentes notificados na época. Então, quase a metade dessas pessoas abandonou o tratamento. E são pessoas que vão entrar em contato com pacientes e que podem estar colocando a vida de outros pacientes em risco porque não quiseram continuar o tratamento profilático ou pelo menos o acompanhamento depois do acidente de risco biológico. Então, isso é um dado bem alarmante que vocês têm que tomar ciência, né? E quando lavar as mãos? Já que a gente fala tanto de lavar as mãos, pessoal. Bom, primeiro, antes do contato do paciente, é imprescindível a gente lavar as mãos, porque a gente não pode levar nada para aquele paciente que está imunocomprometido. Antes de realizar algum procedimento, principalmente procedimento asséptico, né? Que é o que vocês praticamente vão fazer, né? Após a exposição com fluidos corporais desse paciente, mesmo que só caia na luva, pessoal, ou que só suje um pouco do jaleco, é importante trocar esses materiais e lavar as mãos. Após o contato com o paciente e após o contato com o ambiente próximo a esse paciente. Às vezes, os agentes de contaminação estão na cama, nos lençóis. Então, você estar próximo ali, você tocar, você manusear, você precisar entrar naquela sala, é importante a lavagem de mãos depois, certo? Então, há vários momentos em que você precisa estar lavando as mãos, e é praticamente o tempo todo, né? E essa lavagem de mãos pode salvar vidas de fato. Aqui, eu trouxe para vocês verem, as áreas que geralmente são esquecidas durante o processo de lavagem de mãos, no dorso e na palma da mão. No dorso da mão, a gente tem praticamente o dorso da mão inteiro. As áreas frequentemente mais esquecidas geralmente está relacionado ao polegar, entre os dedos e na pontinha dos dedos. E no dorso, na palma da mão, a gente tem também entre os dedos e um pouquinho no polegar. Mas você veja que sempre o dorso da mão é o lugar onde a gente tem mais displicência. As áreas em azul são áreas pouco esquecidas, mas que são esquecidas também. E geralmente as áreas que não são esquecidas são essas que não têm nenhuma cor específica, né? Que é uma corzinha mais como se fosse um rosa seco. Nesse sentido, o manejo de lavagem de mãos que vocês vão ver agora, eu peguei uma animaçãozinha, é muito importante para que a gente possa entender como é o processo de lavagem de mãos e por que a gente não deve se esquecer de algumas partes. A gente vai ver isso em aula prática no final do semestre, certo? Então, primeiro, movimentos circulares com os dedos,
para passar o sabão, depois entrelaçar os dedos e repete o processo com as duas palmas juntas. Faz essa conchinha, lava os polegares, depois lava as pontas dos dedos. E aqui ele já pede para enxaguar, mas está faltando uma parte, que é a lavagem do pulso, que não pode ser esquecido. Então, primeiro passa sabão, movimentos circulares, entrelaça os dedos na palma e no dorso, faz essa conchinha para lavar essa parte de dentro da mão, lava os dois polegares, lava as pontinhas das mãos como se fosse um patinho, assim, a mãozinha como se fosse um patinho, lava o pulso, depois enxágua e seca. É importante a gente não ficar tocando nas maçanetas, tocando naquela parte de abertura da torneira, depois que a gente fizer a lavagem de mãos. Então, se você for lavar a mão e aquele equipamento que a gente tira o papelzinho para enxugar a mão é difícil, você tem que estar tocando nele, então tira primeiro o papel, separa num cantinho e depois lava a sua mão e enxuga. É melhor do que ficar tocando no lugar onde todo mundo pega, tá certo? E fazer esses procedimentos com todo cuidado, no mínimo 20 segundos, o ideal 40, 30, 40 segundos é o ideal, tá certo? Fazer isso com calma e com tranquilidade. A gente vai ter aula prática de lavagem de mãos, certo, pessoal? E aí eu fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu passei. Essa é uma aulazinha curta mesmo. E agora eu deixo vocês com 2 vídeos que eu separei, que são vídeos importantes. O primeiro é falando sobre infecção hospitalar, como se fosse uma reportagem, um documentário que tem uma moça que trabalha em infecção em CCIH, então ela vai dar o relato dela, tem uma base histórica muito importante. E esse outro aqui é uma paródia que um hospital fez para incentivar as pessoas a lavarem as mãos. Então, eu espero que agora vocês partam para os estudos, respondam as perguntinhas norteadoras no questionário e que a gente possa interagir no fórum. Tá bom, pessoal? Um grande beijo e até a próxima.